Boa noite, eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora do trabalho realizado no Centro de Referência Raio de Sol, hoje Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço que nasce com a missão de levar informação, apoio, acolhimento e amparo às crianças, jovens e famílias. Aqui na TV Alegria, abrimos esse espaço para dialogar com temas que iluminam as vidas, fortalece vínculos e transforma realidades, sempre com conhecimento, sensibilidade e muito respeito. O tema do nosso programa de hoje é de extrema importância, especialmente para as famílias, educadores e profissionais da área da saúde e da educação. A importância da natação para o atendimento e o desenvolvimento de crianças atípicas. Pensa nisso aí, gente. Vivemos um momento em que a inclusão deixou de ser apenas um discurso e passa a ser uma necessidade real. Crianças atípicas precisam de um ambiente seguro e com profissionais preparados e práticas que respeitem suas individualidades, potencializando suas habilidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais. E a natação, quando bem conduzida, torna-se uma ferramenta poderosa nesse processo. Acreditem, isso é verdade. E para conversar conosco sobre esse tema tão sensível e transformador, recebemos hoje uma convidada muito especial. Hoje estamos aqui com uma grande amiga, companheira, amável, Laíse. Ela desenvolve um trabalho belíssimo com crianças e adolescentes, atuando nas áreas do circo solo, dança, natação e recreação. Mas, para conhecer melhor essa trajetória tão rica, vou deixar que ela mesma se apresente. Seja muito bem-vinda, Laíse. Olha, é com grande alegria que nós recebemos você aqui no programa Raio de Sol, aqui na TV Alegria. E aí, eu vou deixar você se apresentar, porque aí se a gente for pegar aquela lista de tanto de coisa, mas eu deixo você falar pra gente. Quem é Laíse? Fala pra gente. Oi. Então, eu sou Laíse Fonseca, eu trabalho com a área de educação física desde o ano de 2009 e eu tenho as habilidades voltadas para a área circense, para natação, já trabalhei com escolas de tempo integral, com escolas particulares, mas atualmente eu atuo com natação infantil e com a recreação infantil. Então eu tenho uma empresa voltada para as áreas de natação e hidroginástica e a outra empresa voltada para recreação infantil. E você recebe um público imenso, né? Um público Sim. Diverso mesmo, né? Uhum. Eu conheço, né? Mas aí, conta pra gente, o que inspirou você assumir essa área, ir para essa área que envolve o corpo, o movimento, os cuidados, a inclusão. Como é que foi isso lá atrás? Quem ou como que te inspirou? Foi através mesmo da minha mãe. Porque a minha mãe, ela, como toda boa mulher brasileira, criou a gente sozinho, né? E pra gente não ficar assim muito ocioso quando nós éramos mais novos, eu lembro que minha mãe trabalhou na PUC durante muitos anos. Então nós somos literalmente filho da PUC, que a gente passava manhã, tarde e noite dentro daquela faculdade. E aí a gente acabava participando das atividades extracurriculares, né? Aula de dança, aula de canto coral. Depois que eu optei por sair da dança e fui fazer parte do projeto de circo, porque para mim fazia mais sentido. E devido ao circo, eu decidi que eu queria ser professora. Então eu fui para a área da educação física. Mas as minhas duas opções eram psicologia ou educação física. Mas psicologia era assim, aquele 1%. Eu falei, é educação física que eu quero. E aí eu entrei para essa área corporal através do amor mesmo pela arte. E mais ou menos com quantos anos você estava quando você começou a participar das aulas de circo? Eu tinha 14 anos. Olha. Tinha 14 anos. Mas antes eu fui baliza
Mas essa parte assim de inclusão à arte mesmo, que era o que minha mãe fazia muito com a gente, deixava a gente experimentar várias áreas até encontrar aquilo que a gente tinha mais afinidade, né? Então, com 8 anos, eu comecei com coral. Fiquei durante 7 anos no canto coral. Não sei cantar nada. Mas eu consigo entender desafinações, porque não era a parte que tinha mais habilidades, né? Mas na área corporal, foi com 14 anos no circo, mas antes eu comecei com uns 12, mais ou menos, como baliza de banda escolar. Gente, olha a importância, e é um dos pontos que nós trazemos aqui no programa. A mãe dela, na maneira dela de pensar, ela trazia para os filhos. Quantos irmãos vocês são? Só 2. São 2? Da minha mãe, sim. Aí do meu pai, somos 7. Já era... Mas de convivência mesmo, todos os dias, era eu e minha irmã. Sim, olha aí. Mas elas tinham a oportunidade de vivenciar em várias áreas das artes. O canto coral, a dança, a baliza, o circo, até ela decidir. E é isso que nós estamos aqui, estamos conversando sempre, né? A questão de vocês darem essa oportunidade a seus filhos. Independente se ele tem limitação, se tem deficiência, se é um déficit de aprendizagem, o que é, mas procurem trazer para eles essa oportunidade. Aí, numa associação no seu bairro mesmo, na associação de bairro, ou então na igreja, mas faça com que possa propiciar isso para os seus filhos. E eles, eu tenho certeza que fará a diferença para eles na hora da decisão qual profissão e que profissionais serão eles. Pode ter certeza disso, né? Mas aí me conta assim, como que você chegou a trabalhar com crianças atípicas? Quando eu fui para a escola de tempo integral. O primeiro contato que eu tive foi na área escolar. Porque lá eu fiz parte do projeto piloto. Assim que eles foram implementar as escolas de tempo integral aqui, e eles trabalhavam muito com a democracia, né, dentro da escola. Então, foi novidade para todo mundo. Mas as crianças, elas tinham uma lista. Gente, na escola que eu tava, na época, tinha 21 modalidades. Era muita coisa. E tudo artístico. Dança, aí tinha o teatro, e tinha artes visuais, capoeira, karatê, circo. E as crianças, elas podiam escolher 7 atividades. 7 não, 5, perdão. Entre a listagem, elas que escolhiam. Então, eles iam por afinidade, às vezes por eliminação, mas vinham com turmas mistas, né? 40, 35 crianças dentro de uma sala. Das 35, uns 4 hiperativos, e TDAH misturado, e crianças com deficiência, porque lá a gente tinha muita criança com deficiência, tanto física quanto síndrome de Down, cadeirante, e a gente ia se adaptando. Então, o primeiro contato foi na escola. E lá na escola, você tem algum caso, algum assim, que te lembre, que traga assim... Porque isso você estava o quê? Com uns 19 anos? Eu tinha 18 anos. 18 para 19. Olha aí, eu comecei muito cedo. Eu entrei para a faculdade e, por já ter muitos anos de circo, eu fui convidada a participar do projeto devido à área circense. Sim. Então, eu fui contemplada, né? Eu aprendi na prática, eu estudei e apliquei ao mesmo tempo. Isso é riquíssimo, né? Só tenho a agradecer. E lá, tem algum caso que você lembra, assim, que tem aquele carinho, algum... Eu tenho. Eu tive um aluno que ele era cadeirante. E aí eu olhava pra ele e falava, gente, que desespero, o que eu vou fazer? Dando aula de circo. Como que eu vou ensinar circo pra esse menino? E aí eu fui sentar, estudar. E eu ficava pensando, qual exercício que eu posso passar pra ele? Né? Alongamento, fortalecimento, como que eu vou fortalecer essa criança, né? E ele me surpreendeu muito, porque, por fim, a gente estava assim, ele acabou se tornando portor. O portor é a pessoa que carrega ali o peso, é o suporte. E muita coisa, ele tinha muita força de membro superior. Então, a gente conseguia fazer esse trabalho com ele, né? Com essa criança lá no colégio, você teve que buscar informações para você saber lidar com ele. Teve mais alguma
formação que você fez específica na área da deficiência, na área das limitações? Então, eu fiz, assim que eu ganhei meu neném, eu fiz uma pós-graduação em atividades aquáticas pela Premier. E lá a gente tinha uma matéria específica que era voltada para esse atendimento da natação, das atividades aquáticas, como nessa parte de hidroterapia, a gente pegou falando um pouco sobre crianças com síndrome de Down. Então lá foi onde eu peguei assim com um leque mais aberto sobre esse atendimento a crianças especiais. E na época da escola de tempo integral, a gente tinha também algumas pequenas formações, mas eram palestras, né, durante quando tinha assim alguma reunião geral dos professores, aí eles davam pequenas palestras para que a gente fosse ir adequando e trazendo essa realidade de a criança ser incluída e não que ela fosse só atendida separado. Então essa inclusão ela tinha que acontecer não só na ponta do lápis, ela tinha que acontecer na vida real mesmo, né? Não excluir a criança, mas como que ela vai interagir, como que ela vai socializar, o que vai trazer de melhoria. Então na escola de tempo integral foi onde eles faziam mais esse suporte também ali de costura, por assim dizer. Para vocês, né? Tá, e aí assim, você já citou aqui várias, você citou com TDAH, síndrome de Down, né, autistas, cadeirantes. Mas qual foi o público que você mais atendeu, que você teve maior contato com eles? Atualmente, com a natação, o meu maior público, eu pego autistas. Tem uma quantidade maior. Então, aí eu já dei aula para autista não verbal, para autistas que são semiverbais. E síndrome de Down, eu tenho um aluno que ele é síndrome de Down. Mas o maior público que eu já atendi assim, em grande demanda foram crianças autistas. A gente vai olhando e você falando aí agora, eu lembrei daquele menino lá do Centro Comunitário Papa São João 23, em Aragoiânia. Sim. Que você trabalhava, que aí você pode já estar assim, quando você recebe uma criança ou um adolescente, como que você faz? Você vai trabalhar com uma criança com 2, 3, 10, 20, como é que você faz isso na natação? Na natação, dependendo do caso, para que a criança seja melhor atendida e ela desenvolva um pouco mais rápido, o atendimento geralmente é individualizado. Mas ele depende do objetivo da mãe. Veio por indicação médica, essa criança ela precisa fortalecer, essa criança ela precisa melhorar a socialização. Se ela precisa melhorar a socialização, a gente coloca ela ali em grupo. Se ela precisa desenvolver outras habilidades, a gente vai manejando de acordo com o objetivo da mãe que ela traz pra gente, né? Mas em geral, na natação, como eu atendo hoje a domicílio, eu acabo atendendo cada criança individual. Porém, tem casos e casos, né? Tem casos que a criança ela começa a não desenvolve tão bem no começo, aí a gente começa a pegar uma ajudinha dos familiares. Às vezes a criança, por exemplo, ela tem autismo. Eu tenho um caso assim, que ele tinha autismo e ele não era muito verbal, não. É bem semi-verbal, falava pouquíssimas coisas. Ele sozinho, na aula, ele ficava só cerca de 10, 15 minutos. Quando eu trouxe a irmã para interagir dentro da piscina junto com ele, aí se eu quisesse ficar 1 hora dentro da piscina, eu conseguia ficar 1 hora aplicando as atividades, porque ele conseguia, eu jogava o exercício para a irmã fazia, ele ia imitando. Devido a essa questão, né, ali de o irmão ser o grande ídolo. Então, sim, cada caso é um caso. Tem casos que a mãe tem que vir para a piscina durante um período. Porém, como aquele caso que a gente tinha lá no centro comunitário, eu cheguei ao ponto de ter que pedir para ninguém chegar no horário do meu aluno. Por quê? Porque ele não fazia exercício na frente de ninguém. Só se tivesse só eu e ele na piscina. Se ele visse alguém no portão, ele parava, cruzava os braços e falava, pronto, por hoje é só, acabou. E ele tinha autismo, né? Verbal. Sim.
Então, cada caso é um caso. Eu acho que essa é a beleza da criança atípica, né? Sim. Então, olha, vocês estão vendo aí que o planejamento, né, tudo que ela vai fazer vem de acordo com as orientações. E isso já vem um trabalho em conjunto, que é o médico quem coloca lá e orienta a família, certo? E essas atividades, elas vão ajudando ao desenvolvimento. E o profissional precisa estar olhando como essa criança vai respondendo a cada estímulo, né? Então, eu estou vendo assim, que você tem que estar olhando como um todo, um ambiente seguro, você tem que estar olhando o ambiente, você tem que olhar como é que está essa água, o que mais, quais os aspectos assim, externos você tem que olhar para poder fazer o atendimento. Tudo influencia, né? As crianças atípicas, geralmente, elas têm uma sensibilidade muito maior. Então, o rendimento dela vai depender do clima. Se a água estiver muito fria, essa criança não vai conseguir ficar muito tempo. Tem criança que não consegue ficar quando a água está muito gelada. Às vezes a água está morninha, mas o vento está muito forte. Elas têm sensibilidade auditiva, então a gente tem que vir, intervir, colocar uma touca, colocar uma faixinha, colocar alguma coisa que tampe os ouvidos. Então, tudo isso ele tem que ser observado, né? Tem criança que ela fica com mais receio de fazer atividade perto de outras pessoas. Tem criança que não rende de jeito nenhum se a mãe e o pai estiver perto. A gente tem que pedir para a mãe e o pai se retirar. Tem criança que rende melhor se o pai estiver olhando para a cara dele, porque ele se sente... o reforço dele é: vou dar orgulho pro meu pai. Olha, pai, o que eu sei fazer? Então, cada caso é um caso, né? Eu sempre peço assim para as mães um tempo de acostumar, uma prévia ali. E falo para elas: não coloque tempo limite. Ele vai aprender a nadar em quanto tempo? Depende. Cada caso é um caso. Vai depender. Pode ser que a gente pense que ele não está evoluindo agora, e daqui 2 semanas, esse menino tá mergulhando sozinho. Tá, você está falando aí, e aí eu vejo assim, da mesma maneira que você precisa olhar esses fatores externos, se ele se adapta com a mãe próxima, ou se é a mãe longe, se é com um irmão, se é com um colega, você também tem a questão de materiais. Tem alguns materiais específicos que às vezes você tem que trazer para a piscina para poder ele desenvolver-se? Depende também. Cada caso é um caso. Isso. Tem criança atípica que, se eu colocar muito material, muita informação visual, ela vai querer ficar só sentada brincando. Então, depende do caso. Eu tenho, por exemplo, um aluno que ele é síndrome de Down, o Otávio. E o Otávio, se eu colocar muito estímulo, ele, vamos supor, bolinhas. Joguei 12 bolas dentro da piscina. Ele vai buscar 5. Passou disso, para ele já perdeu o foco daquela atividade ali. E vai ser essas bolas ficar jogadas, né? Mas, se eu trago um material que ele gosta muito, ele pega um hiperfoco naquele material específico e ele desenvolve, às vezes, uma aula inteira segurando um cavalo na mão. Porque ele tem hiperfoco em cavalo. Ele tinha muita dificuldade, assim que eu iniciei com ele, inclusive, ele tá ali com uns 8 anos, mais ou menos. Quando eu iniciei com ele, ele não nadava sem soltar as mãos. Ele era aquela criança que ele ficava com o ombro muito tenso, né? Você ia pra mergulhar ele mergulhava e tudo mais, mas sem soltar as mãos. E aí um dia eu falei: vou reduzir os materiais e vou apresentar um material só. Então eu levei uma prancha, ele fez um pouco na prancha, e eu levei uma argola. E ele pegou hiperfoco nessa argola. Uma argola normal, só, sem nada, sem muita informação. Ele com a mão na argola, mas a gente trazendo uma parte lúdica, né? Olha, agora você é um tubarão, e o tubarão é muito veloz, e passa a cola na mão, e ele passava a cola na mão, passa a cola na outra mão. Segura na argola, porque agora tá colado. Não pode soltar a argola. Ele conseguiu fazer o primeiro deslocamento dele sem a gente estar segurando por conta da argola. Então, eu fui utilizando da argola durante umas 3, 4 aulas. Na 4ª aula, ele percebeu que era golpe. Aí ele não queria pegar a argola mais não.
Porque ele sabia que se ele colasse a mão na argola, a gente ia soltar ele e ele ia nadar um pedacinho. Aí eu tive que vir com outro material. Daí tem uma bola que a gente usa muito com criança autista, que é uma bola que abre e que ela fecha. Então eu trouxe essa bola que abre e fecha. Aí fui entrando de novo e ele passou a soltar a mão com essa bola que abre e fecha. Por fim, hoje ele já nada fazendo as braçadas mesmo. Do jeito que ele dá conta, não chega a ser uma braçada completa, mas ele consegue se deslocar um espaço grande. E foi um ganho assim para a família enorme, porque ele não soltava a mão de jeito nenhum. Você já está falando aí, né? E aí, assim, você já está dizendo um pouco, mas você poderia falar um pouco mais os benefícios que a natação poderia trazer para essas crianças? A natação, ela traz desde do benefício de coordenação motora, de melhorar a coordenação motora, de melhorar a flexibilidade da criança. Ela fortalece, porque a natação ela é um exercício que ela mexe o corpo inteiro. Então, o exercício core que a gente fala, né? Porque ele mexe o corpo todo, ele fortalece o corpo todo. Diante disso. E a gente traz ali também o benefício de melhorar o estresse e a ansiedade. A água por si só, ela tem a pressão hidrostática. É como se a pessoa, quando ela está dentro da água, ela estivesse sendo abraçada. A água por si só, ela faz pressão por todos os lados do nosso corpo, como se a gente estivesse ali recebendo massagem. Além disso, essa parte ela traz ali diminui o estresse. Tem crianças que são muito agitadas na água, ela fica mais calma, porque até o batimento cardíaco, quando a gente está dentro da água, ele reduz. Por isso que não é indicado, por exemplo, num caso de um idoso. Vai fazer a aula de hidroginástica, tá com pressão baixa, a gente não põe nem dentro da água. Porque a pressão já tá baixa, ela vai cair mais ainda. Então a gente tem que observar tem que ter toda essa observação, né? Além disso, ela vai trazer tônus muscular, ela vai melhorar a musculatura dessa criança, ela traz uma perca calórica quando a gente consegue aplicar. Se a criança, por exemplo, ela tá obesa, aí a gente dá mais uma forçadinha para ela poder perder peso ali dentro da água. Além de ser gostoso, né? Você vai tendo benefícios brincando. E eu estava lembrando E melhora a respiração. A respiração. E tem um grande mito, gente, isso eu tenho que falar. O grande mito da natação é: criança tá gripada. Ai, não vou levar na aula porque tá gripada. Pelo amor de Deus, leva. Tá com sinusite? Leva pra fazer a aula. Cada mergulho é um flash. O tanto de catarro que a gente consegue limpar de uma forma tão fluida e que não vai incomodar a criança quanto a seringa fazendo a lavagem, não tá no escrito, assim, ó, não tá no papel. Melhora muito, alivia a pressão, porque cada mergulho ela vai amolecendo o catarro e ela vai conseguindo limpar e descongestiona. Sim. Olha aí, gente, trazendo isso para vocês e entender melhor a importância da natação aí para os seus filhos. Você já colocou alguns casos, né, de sucesso, né, que você vai colocando, que você mostrou aqui pra gente. Mas aí, assim, tem algum que você trabalhou e você, assim, viu que a criança foi bem devagar? Tive. Só que nesse caso não era uma criança atípica. Foi uma criança que ela tinha trauma de afogamento. Eu tive uma criança o ano passado que eu não consegui desenvolver ela. E aí quando é assim a gente faz o quê? Indica pra mãe tentar outros métodos. Trocar de professor, talvez colocar um professor homem, pra ver se a criança se solta um pouco mais. Mas esse em si eu não consegui. Ele tinha muito trauma, assim, de mergulho. A gente superou a parte do mergulho, a gente superou a fase do abrir o olho debaixo da água, mas foi um trabalho, assim, de cerca de 4 meses, mas ele não soltava a mão de jeito nenhum, de entrar em desespero mesmo. Mas isso são questão dos desafios que enfrentam, né? Mas olha, o papo está bom, gente, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já com o programa Raio de Sol.